Então, uma outra figura da República é Marco Túlio Cícero, e ele acabou com a conspiração de Catilina, que era também outra rebelião ligada aos populares. E aí surge agora na nossa República aqui romana Júlio César. Júlio César ele foi senador desde 68 a.C. E aí ele propôs um acordo de partilha do poder com Crasso, que tinha sido quem liderou quem liderou ali na revolta de Espartaco, né? Crasso e Pompeu. Então ele propôs, Júlio César, um triunvirato. O que é triunvirato? O primeiro triunvirato, a partilha do poder entre três pessoas, né? Então, assim, vamos dividir todo esse território, cada um cuida de uma parte. Vamos dividir o poder, né? Aqui em Roma, cada um cuida de uma parte, e foi isso que eles fizeram. Crasso recebeu o comando das províncias do Oriente. Pompeu ficou cuidando da parte do Ocidente e César tornou-se o procônsul da Gália e Líria. E ele partiu para a guerra contra os gaulenses, que estavam lá no norte da Península Itálica. E ele saiu vencedor e trouxe milhares de escravos. E saques foram enviados para Roma. Lembra os saques? Eles iam, derrotavam aquele território, aquele povo, e pegava tudo de valor que esse povo tinha e trazia o povo muitas vezes como escravo. Foi isso que César fez. E ele investiu parte dessa fortuna toda construindo templos, parques e obras públicas, com a intenção de ter o apoio da plebe, porque o que ele queria mesmo era comandar sozinho a república, certo? Então, ele fazendo templos, parques, obras públicas, ele ia tendo o apoio da plebe, ele queria esse apoio. Mas aí esse primeiro triunvirato foi desfeito, porque Crasso morreu. E o Senado nomeou Pompeu como cônsul único. Então, assim, olha, César, o cônsul único aqui agora é Pompeu. E aí proibiram César de retornar a Roma, porque o Senado estava vendo a real intenção de César, que era dominar, comandar toda a República. O Senado não queria isso. Então o Senado falou assim: olha, Pompeu vai ser o cônsul único, nada de triunvirato, porque o triunvirato foi desfeito, Crasso morreu, e César, você não volta para Roma, não. Nós não queremos você aqui. Só que César desafiou o Senado e entrou em Roma. Ele entrou em Roma. E aí Pompeu, que era o cônsul eleito pelo Senado, e os seus apoiadores, quando César entrou em Roma, eles fugiram para a Grécia e foram derrotados ali na Grécia na Batalha de Farsália. Pompeu foi decapitado a mando dos conselheiros do faraó Ptolomeu XIII. Então, o faraó lá do Egito, na região, né, quando eles fugiram, mandou decapitar Pompeu. E César, quando ficou sabendo disso, né, e César, ele ficou indignado que um cidadão romano tivesse sido morto, né, por um faraó. E acha que Ptolomeu XIII achou que estava agradando César, mas não estava, não, certo? Então César, indignado com a morte de Pompeu, entrou em guerra com os egípcios. César entrou em guerra contra os egípcios. Eu quero mostrar isso daqui para vocês na apostila. Está na página 149, pessoal, muito importante. César, indignado com a morte de um general romano. Como assim? Você acha que está me agradando, Ptolomeu? Mata um general romano, mesmo que eles estivessem em guerra, em atrito, eles não estavam amiguinhos, né? O Pompeu, né, junto com o Senado, estava impedindo até César de voltar para Roma. César também foi lá invadir o território de Pompeu, mas ele ficou indignado que um general romano tivesse sido morto pelos egípcios, e eles consideravam bárbaros. Bárbaros eram todos que não eram romanos. Então, eles consideravam bárbaros. Né? Então, César ele entrou em guerra com os egípcios e instalou, né, no trono Cleópatra,
Cleópatra VII, certo? César, ele foi senador absoluto de Roma entre 48 e 44 a.C. E ele recebeu do Senado o título de senador vitalício. Era tudo que ele queria. Só faltava ele ser rei, porque se ele, né, já estava conseguindo ser um senador vitalício, né? Ele conseguiu isso. Ele se tornou um senador absoluto de Roma. E ele proporcionou, pessoal, muitos benefícios. Então, isso também é importante destacar. César proporcionou grandes benefícios para o povo e para Roma. Aqui na página 147, você pode ver o que ele proporcionou, certo? Vamos lá na página 147. Ele proporcionou muitos benefícios para Roma. Deixa eu achar aqui para vocês. Mas, em resumo, foram os templos, os parques e as obras públicas que ele fez para o povo. Tá bom, gente? A ameaça de restauração da realeza, porque, como a Prof falou, só faltava César ser declarado rei. Mas os romanos não queriam a monarquia, por isso que eles estavam numa república. Então, ele só não foi nomeado rei, apesar de já ser absoluto ali em Roma, porque o povo rejeitava esse gesto. O povo não queria rei. Só que ele só faltava ser rei, quer dizer, ele não tinha o título de rei, mas só faltava ser rei. Então, o Senado, né, a membros ali ligados também ao Senado, começaram uma conspiração para assassinar César. E esse assassinato aconteceu em idos, né? Você, aqui na nossa apostila também tem o nosso vocabulário na página 50. Eu não sei quem já ouviu falar, as pessoas falam assim, em idos de tal, né? Idos, pessoal, no calendário romano, equivale aos dias 14 e 15 do mês. Então, por volta, em idos, né, de março, entre os dias 14 e 15 de março, quando ele estava chegando ali para uma sessão do Senado, ele foi cercado por aqueles que receberam o nome de libertadores e o mataram com 23 punhaladas. César foi morto com 23 punhaladas. Certo, pessoal? Crueldade também. E eles achavam que com isso eles tinham acabado, né? O Senado achava que estava tudo resolvido agora, né? César morreu, está tudo resolvido. Só que o assassinato de César causou uma grande tristeza popular. O povo de Roma ficou muito triste com a morte de César, não aceitou assim. E aí os legionários, né, já estavam escolhendo Marco Antônio como sucessor já de César, né? Mas o testamento de César apontava como seu sucessor um sobrinho que ele tinha, de 19 anos apenas, era um sobrinho neto e que se chamava Caio Otávio. Caio Otávio, ele, como o tio dele, também propôs, vendo que o Senado queria o Marco Antônio, ele não queria briga, e como o tio dele, ele também propôs um segundo triunvirato. E esse segundo triunvirato era para dividir, né, o poder também entre ele, Marco Antônio, que era o indicado do Senado, e Lépido. E aí eles tomaram a lei de proscrições. O que é lei de proscrições, gente? Eliminar os adversários. Lei de proscrições, eliminar os adversários. Então, cerca de 300 senadores que eles consideravam como adversários, porque também estavam envolvidos na morte de César, foram assassinados, tiveram os seus bens confiscados, certo? E os assassinos de César foram derrotados na Batalha de Filipos. Caio Otávio, né, o sobrinho neto de César, casou sua irmã com Marco Antônio, que era aquele que era o indicado do Senado e que eles dividiram o poder, né? Então, quando ele foi Marco Antônio, que foi derrotado pelos partos, quando ele foi derrotado pelos partos em uma batalha, ele foi para o Egito. E lá no Egito, Marco Antônio
se envolveu com Cleópatra. Lembra que César colocou Cleópatra no poder ali, quando ele venceu os egípcios e Ptolomeu XIII morreu? César, pessoal, é importante destacar que ele também teve um caso amoroso com Cleópatra. Cleópatra era considerada muito sedutora. Então, César teve um caso com Cleópatra e agora Marco Antônio, né, que procurou refúgio ali no Egito, mas que era casado com a irmã do Caio Otávio, vai para o Egito e se envolve com Cleópatra também. Então, essa atitude de Marco Antônio, que já era um homem casado, se envolver com Cleópatra, lá no Oriente, ele pegou a esposa dele, entendeu? A esposa dele, que era a irmã do Caio Otávio, a sobrinha também de César, ele pegou a esposa dele e devolveu, falou, ó, toma sua irmã aí de volta, Caio, porque eu tô aqui com a Cleópatra. Então, isso fez com que a sociedade romana, o povo romano, ficasse revoltado. E aí Caio Otávio reuniu as legiões, que era o seu exército, e derrotou Marco Antônio. Tanto Marco Antônio quanto Cleópatra na Batalha de Áquio, 31 a.C. Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram em Alexandria. Quando eles se viram derrotados, eles se suicidaram ali em Alexandria. E aí, nesse momento, o Egito foi anexado como província romana. E, pessoal, é muito importante destacar que com o suicídio de Cleópatra e Marco Antônio, acabou aquela milenar linhagem dos faraós. Com a morte de Cleópatra, acabaram-se a linhagem dos faraós. Tá bom? Aí termina os faraós. E o Egito foi anexado como província romana após essa batalha de Áquio e o suicídio de Marco Antônio e Cleópatra.